Gente, virem os celulares de vocês aí, por beleza. mais, é mais chique. É, É mas você sempre só vê aqui por causa do ring light. Eita, tá ótimo. é por causa do peso do celular para ele não É. ir Filhinha aqui, ó. Ah, Ou você põe pra cá, tem que achar um. tira um Tira- ponto. Deixa eu tira- só chegar para tira cá, isso. porque aí dá para. E ele acaba sendo um ponto de apoio aqui. Só um momentinho, pronto. Esteja à vontade. Temos tempo. A vantagem das lives é que não há pressa. Foi, agora foi. Um convite qualquer. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Eu acho que o Insta faz o convite automático, mas você pode também convidar. Mas é sempre bom a gente convidar lá, né? É. Eu devo fazer uma outra live no sábado com uma psicóloga, Mónica Assis, ótima, fantástica. Também, sábado, supostamente. Então, Sr. Ed, vamos dar início? Vamos. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu achei, estive a ver os seus vídeos, achei muito interessante, achei que era muito simpática, mas isso eu já sabia, por causa do formato do nariz e do queixo. A gente olha para as linhas de traços de perfil e vê logo que não tem a ver com a pessoa ser gorda ou magra, não tem nada a ver. Então pode ser super magra, como você, e estar assim toda redondinha, sabe? Que é uma pessoa muito afetiva. É mesmo. Esses traços assim, né? Que ficam marcantes. Deixa eu só É. colocar um. Ah, não. Senão eu vou começar a brincar aqui com os Pode filtros. coloca o filtro, querido. Eu já meti um para tirar as minhas rugas, ó. Meta aí aquilo que você gostar mais. É que Você não eu, tem. às vezes, quando eu coloco alguns filtros, eu encontro os filtros bem engraçados aqui e o pessoal se acaba de rir, né? Escolha um que você goste. Hum? Ah, tá ótimo, aqui tá ótimo, tá brilhando. Tá, não tá? Então pronto. Então vamos dar. Gratidão, Bruno, pelo convite, viu? Eu que fico honrado. Eu até tenho já aí um fã-clube que são aqueles viciados nas lives, que veem sempre as minhas lives, não perdem, ficam todos contentes, porque como é sempre com alguém que trabalha em terapia, qualquer coisa relacionada com o corpo, com a saúde, é sempre para melhorar qualquer coisa de alguém. E então é muito, muito bacana. Eu trabalho mais com o holístico, com o paranormal, com as energias, e você trabalha mais com? Então, nós estamos na mesma linha, né? Eu trabalho também com as terapias holísticas. Eu sou canalizadora de uma energia a qual eu canalizei. Chama-se o toque de Midas, né? Algumas pessoas já conhecem. Inclusive, tem até alunos aí em Portugal já, Sério? formados na energia, né, do toque de Midas. A Teresa Delgado, por exemplo, ela é uma das facilitadoras do toque de Midas e ela morava na Suíça e acredito que ela já retornou para Portugal. Então, eu trabalho É, também com as energias, a gente lida é, aqui também com o oculto, aquelas coisas, né? Que os nossos olhos não podem enxergar. é verdade. Boa noite, Edilo. Bem-vinda, querida. Isto é bom quando você vir alguém que apareça seu, aí não, é só cumprimentar. Então, mas você tem uma energia muito boa. Quer falar um pouco sobre esse toque de Midas? Deixa eu adivinhar, o que você toca vira ouro? É mais ou menos isso. Nós já nascemos, né? Nós já nascemos com essa energia de que tudo que a gente toca vira ouro, né? Nós viemos para aqui, né, para essa encarnação, com esse direito, né, que é inerente ao nosso ser, da prosperidade, da abundância. E essa energia, né, do toque de Midas. Ai, a Tereza chegou. Acabei de falar de ti, Tereza. Já está em Portugal, né? Diz que está Ela em está Portugal. falando aqui. É brasileira? Não, ela é portuguesa. Com Ah, certeza. tá Então, bom. é uma energia, né? Essa energia do toque de Midas é uma energia da qual eu canalizei, eu recebi essa energia, né, de canalização através dos mestres ascensos. É uma energia que a gente trabalha realmente
a ativação da prosperidade. São duas ferramentas que é utilizada dentro dessa energia, dentro dessa ferramenta, que é o código de ouro, que é uma sequência de números que nós conseguimos encontrar através de uma matemática que é feita, né? Através do nosso nome e data de nascimento. É feito Sério? também pela frequência de Fibonacci com a proporção áurea, ou o número de ouro, né? Como algumas pessoas costumam conhecer. E a energia do ouro, que é a energia realmente da criação. A gente trabalha com a energia da sincronização cósmica e com a energia da química. Que interessante. Você está muito mais interessante do que eu estava à espera. Sincronização cósmica. Meu Deus, até me estou a sentir pequenino com tanta sincronização. Tem algumas pessoas que não entendem direito, né, quando a gente fala, mas trazendo um pouco da visão, o que é, né, a sincronização cósmica. A sincronização cósmica é a energia da Kundalini que fica acumulada aqui no nosso terceiro olho. Então, Sério? é a energia realmente universal, é a energia do universo, da criação, que quando a gente trabalha a nossa Kundalini, ela fica aqui, no nosso terceiro olho. Então, quando a gente trabalha com a ativação do toque de Midas, a gente está trabalhando com a ativação da nossa Kundalini, aliada também com a ativação da energia taquiônica, que é a energia que a gente emana. É de Cristo, a energia de Cristo, não é? Exatamente. Fantástico. Mas você está muito à frente, querida. Eu vou perguntar, não se deve perguntar, mas quantos anos você tem? 40? Eu tenho 37 anos. 37. E já sabe isso tudo? É sério. Então e onde é que foi buscar Foi tudo canalização? Com a canalização. Há muito tempo, né, que eu venho trabalhando essa questão mesmo do meu autoconhecimento. A gente começa realmente, né, naquela crise existencial que a gente passa. Eu tive, né, a gente fala que a gente escolheu, né? Eu escolhi um interessante ponto de vista de depressão. Há uns 4 anos. Tem 2 anos que eu trabalho com as energias, né, que eu já estou nessa área holística, mas tem 4 anos que eu desenvolvi uma depressão lá onde eu morava, no Espírito Santo, né, há 4 anos. E foi um momento em que eu me vi realmente, sabe como você se vê sem saída, ou você sai do lugar onde você está, ou parece que a tua vida encerra por ali. Então eu saí de lá, eu morava no Espírito Santo, né, que é um estado aqui do Brasil, eu morava no Espírito Santo e vim para São Paulo. E aqui eu comecei a ter contato com as energias. E antes desse contato, né, com as energias, com as técnicas terapêuticas, eu participei de uma cerimônia, né, de uma vivência num instituto chamado Metamorfose. É um instituto onde forma, né, terapeutas tântricos. Eu não tenho formação tântrica, né? No entanto, eu fui lá para fazer uma vivência, participar de uma vivência. Mas aonde mesmo, querida? Desculpa. Minas Gerais. Em Minas Gerais. O nome do instituto é Comuna Metamorfose. Lá eles formam, né, terapeutas. E às vezes eles fazem, né, volta e meia eles fazem vivência onde qualquer pessoa pode ir participar. E eu tive, né, nessa vivência, uma amiga me presenteou. Eu sou assim, uma pessoa de muita sorte. Eu escolho... Você traz sorte, não é? É fantástico. Então, assim, eu fui participar dessa vivência e lá nessa vivência eu tive, assim, foi a primeira vez que eu participei de vivências, né, onde trata muito o nosso energético, onde trata o soltar mesmo, né, das crenças, dos bloqueios, e lá me trabalhou muito nessa vivência. E no segundo dia dessa vivência, eu passei, assim, por uma experiência, né, bem interessante. Inclusive, quem tiver curiosidade de ler tudo completo, tem no meu perfil aqui do Instagram a história toda, né? Foi um feriado de outubro, né, no feriado que aqui no Brasil é comemorado o Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora, né? E aí, nesse feriadão que eu fui para lá,
participei dessa vivência. No segundo dia, como eu já estava bem solta de muitas coisas, né? Já tinha liberado bastante coisas ali, bastante bloqueios. Eu estava no salão, a gente fica no salão, né? Depois que acaba as vivências, a gente fica no salão dançando. E assim, para dizer a verdade, o som que estava tocando é totalmente diferente do que geralmente a gente ouve, né, nessas vivências, né? Não era um mantra. A gente estava dançando música eletrônica. Pilhadona, sabe? Assim, relaxando mesmo. E, de repente, eu comecei a ouvir um mantra no meu ouvido e o meu corpo. Sabe quando você começa a ficar meio que lenta? O meu corpo ele foi começando a entrar em slow motion. Eu comecei a ficar lenta. E pela primeira vez eu vi luzes saindo, né, das pessoas e vindo em minha direção. Tinham quase 70 pessoas no salão, né, que o local cabe, né, bastante pessoas. E essas luzes foram vindo em minha direção. E como foi a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei impressionada. E nisso eu abri a minha boca, né? Tipo, uau! E quando eu abri a boca, eu vi luzes saindo da minha boca. E nesse momento aconteceu algo bem louco, que eu falo assim que eu não sei se eu estava fora do meu corpo, vendo o meu corpo, ou se era o meu ser, eu não tenho ideia. Mas assim, eu estava vendo duas de mim. E eu via uma imagem minha suspensa no ar. E essa imagem minha suspensa no ar estava com todos os chakras, né? Acesos, a Kundalini realmente tinha subido. E de repente, embaixo de mim abriu-se uma flor de lótus, a parte de dentro dela um branco opalescente, e por fora ela fechava comigo dentro, e a parte de fora dessas pétalas eram douradas. Então foi a primeira vez que a energia se mostrou para mim. Naquele momento ali, começou a sintonização, né? Começou a canalização dessa energia. E eu passei por vários outros processos depois. E nisso, né, eu fiquei lá nesse êxtase, e acho que foi uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. O pessoal que estava lá mesmo falou. Na época eu ainda não tinha, porque o meu nome mesmo é Suede, mas eu uso e me apresento como Tarusha Suede, que são meus sânias, que eu recebi nessa vivência. E as pessoas falavam assim, depois que eu voltei, né? Eu voltei totalmente zen. Sabe aquele negócio de você falar, ai, oi, como é que você tá? Eu tava muito lenta, muito zen. E o pessoal olhava para mim assim, começava a rir, falava assim, olha, você ficou acho que uns 20 minutos em transe. A gente falava com você, a gente tocava em você e você não respondia. E aí eu falei assim, olha, para mim, na verdade, é como se tivesse sido uma eternidade. Mas eles falaram que foi questão de 15 a 20 minutos no máximo. E quando eu voltei, eu comecei a procurar pela flor de lótus, né? Comecei a procurar onde é que ela estava. E eu falava, você viu como ela é linda? Isso é muito interessante, sabe? Isso me fez lembrar, sabe o quê? Eu não sei se você leu a história, portanto, as cartas de Cristo. Não sei se leu ou só viu. Eu não só li, como tem um grupo no Telegram, onde eu fiz um grupo, né, onde eu fechei um grupo de leitura das cartas de Cristo. Eu já li esse livro 4 vezes. O livro, todas, é fantástico, não é? É maravilhoso. Eu também já li várias vezes. E ela há uma parte em que Jesus diz, ele narra, que ele supostamente era uma criança normal, igual às outras, e que no deserto, aquele de repente passou por uma experiência assim, parecida com essa, começou a ver tudo a cores, né? Começou a ver as cores das plantas, começou a ver as auras, e ele teve uma experiência bem assim. Para quem não leu esse livro, essas cartas, eu vou recomendar, porque eu todos os dias vou recebendo pessoas que estão sempre a querer aprender mais e mais sobre estes temas, principalmente as que despertam, não é? As que despertam, então, ficam assim todas encabuladas e dizem, Bruno, eu estou-me a sentir tão estranha ultimamente. Eu de repente comecei a olhar para as pessoas e eu não percebo o que é que elas pensam. Parece que elas estão todas malucas. Aquela sensação estranha, né, do despertar. E que de repente, e eu agora estou a ver números, Bruna, estou a ver números. Elas em pânico, estou a ver 1, 2, 2, 3, 3. O tempo todo. Então é muito engraçado, né? Porque nós estamos deste lado e as pessoas vêm pedir informações. E você, com essa
essa experiência, isso é muito interessante, né? Para nós, sabe que eu tenho uma escola, acho que você sabe, a escola do Comando a Estar, seria super interessante ter alguém a ensinar qualquer coisa relacionada com a energia taquiônica ou com esse tema que você está a falar, que é muito interessante. Eu interrompi, Sim. hein? Interrompi, mas não foi por mal. Era só era para lembrar essa coisa de caças de Cristo. É bem interessante, sabe, Bruno? Porque essa foi a primeira experiência que eu tive, assim, né? Totalmente lúcida. As pessoas brincavam também, falaram, se eu não tivesse confiança no local onde nós estamos, né? Que é um local sagrado, eu diria que alguém colocou alguma droga na tua bebida, porque você tá assim, fora do seu mundo. Foi uma experiência maravilhosa. Tem várias outras histórias também. Eu também já ouvi várias pessoas falarem, eu não vou dizer que seja essa experiência, não é bem assim, mas também em experiências igualmente diferentes, não é? Portanto, de verem, inclusive, espíritos entrarem e sair nos corpos, mas, por exemplo, na Umbanda, quando a pessoa vai assistir a um ritual, aquilo, a pessoa vê realmente muitas coisas que ela não. Para aqueles pragmáticos, até há pessoas que dizem que não acreditam nessas coisas, eles vão lá e veem mesmo o espírito entrar na pessoa, aceita a pessoa, eles veem mesmo. Já várias pessoas tiveram essa experiência, isso é bem fascinante. Mas isto era só um paralelismo para o seu tema. Mas esse tema você pode contar mais, porque é super interessante. Sim, Então você recebeu, pronto, foi nesse dia que você recebeu essa luz? eu recebi a primeira manifestação da energia. Mas depois eu tive várias outras experiências assim também, sabe? Experiências lúdicas, totalmente. A gente fala que é um pouco fora da caixinha, né? Mas para nós que trabalhamos na área, a gente sabe como isso é muito comum. Eu tive experiência de falar com árvore, ouvir uma árvore e receber a energia do ouro da árvore. Eu tive experiências onde eu fui levada em uma dimensão onde um ser de luz apareceu para mim, né? Não tinha forma, só a luz mesmo desse ser. Veio até mim e foi algo assim... no dia eu estava voltando do meu trabalho, já mesmo no metrô, eu comecei a perceber o meu corpo, uma vibração no meu corpo. Sabe quando você recebe muita energia, mas que o seu corpo não está acostumado e dá a sensação de que você vai desmaiar? Eu estava no metrô e eu estava com essa sensação de como se eu fosse desmaiar. E como a gente conversa com o nosso corpo, eu conversei com o meu corpo e falei com ele, né? Falei assim, calma. Não desliga agora. Espera chegar em casa primeiro. E eu puxei, né, aquela questão da gente fazer o puxão mesmo da energia, da gente poder pegar a energia que está em volta para que o nosso corpo consiga aterrar. Eu fiz esse puxão e quando eu cheguei em casa, eu sentei, na verdade, no sofá, que era um sofá-cama, né? Nessa época eu morava numa kitnet. Eu sentei nesse sofá-cama, ele fica de frente, assim, para o banheiro, né? Ficava de frente para o banheiro. E eu sentei no sofá-cama e eu estava muito cansada. E eu olhei para a imagem, né? Para a imagem, não, eu olhei para a porta do banheiro e eu vi uma imagem, sabe aquela imagem de Jesus, aonde ele mostra as chagas dele? Sim. Eu vi a imagem dele e me veio uma energia dourada, quase que um tom de laranja, sabe? Aquele dourado bem forte. E veio. E eu só percebi na hora que bateu aqui no meu terceiro olho e eu caí. Já caí apagada. E nessa experiência... Isso foi há quanto tempo? Foi em 2018, foi 2018, no finalzinho de 2018. Eu já tinha passado pela experiência, né, da Flor de Lótus ter aparecido para mim. E essa foi uma das outras experiências que eu fui passando, né? Eu passei por várias outras. E essa em específico, eu apaguei nesse dia e eu me vi entre as nuvens, no local onde eu estava, trovejava, estava caindo uma chuva assim torrencial. Eu vi unicórnios passando por mim,
coisa meio maluca, mas eu vi unicórnios passando por mim. E de repente veio um feixe de luz muito forte. Eu lembro até hoje, era uma luz tão forte, mas tão forte, que eu comecei a chorar. As lágrimas simplesmente começaram a escorrer. Era uma energia forte, sutil, mas uma energia tão potente e tão Você linda. estava acordada? O meu corpo estava desligado, mas o meu ser acordado. Sim, sim. Sabe aquelas experiências que você tem? Sim, Extra, sim, sim. Sim, o meu corpo de extraposição, sim, tipo, parecido com viagem astral, portanto, de projeção, não é? Exato. exato. O meu corpo estava ali, jogado na minha cama, e eu estava vivendo, né, essa experiência com o meu ser. Oi, Júnior, lindeuses. E eu estava realmente vivendo essa experiência com o meu ser. E no momento em que eu vi esse ser, né, de luz vindo em minha direção, que eu comecei a chorar, quando ele foi chegando mais perto de mim, era uma energia mas tão forte, que eu não fiquei por lá. Eu acabei voltando para o meu corpo. E quando eu voltei, sabe, meio sem saber o que estava acontecendo. E eu falei assim, mas está chovendo? Eu corri lá fora, não estava chovendo, não tinha chuva nenhuma. E eu estava realmente chorando, as lágrimas, né, correndo no meu rosto, eu estava realmente chorando. E aí, foi onde eu percebi, falei, uma experiência que eu passei. Até então, Bruno, todas as experiências e vivências que eu passei relacionadas à energia, né, do toque, porque foi uma canalização e que foi um processo, né, um processo que para eu entender, compreender e ter a consciência de que foi uma energia que eu canalizei, isso durou até o final de 2019. No finalzinho de 2019, depois de eu ter passado por várias experiências, foi que surgiu, na verdade, né, essa consciência de que foi uma energia que eu canalizei. Que foi no momento onde eu passei por uma situação também bem delicada, ligada realmente ao financeiro, né, porque lá no local onde eu morava, né, que eu saí da kitnet, nesse meio tempo, eu saí da kitnet, fui morar numa casa de república, né, aqui num bairro mais nobre, aqui de São Paulo, no bairro Moema. Na época dessas primeiras experiências, eu morava em Capão Redondo, né, que é um bairro mais periférico, né, aqui de São Paulo. E aí eu fui morar em Moema, nessa casa, né, de república, e lá pegaram o dinheiro da minha bolsa. Isso foi na semana de Natal, pra você ter noção. E eu passei por uma experiência que foi delicada, né? Foi algo bem delicado, né, para o momento que eu estava vivendo. E quando eu dei por mim, né, eu já estava falando com um amigo que eu tinha conhecido, né, num curso que a gente participou juntos, né? Eu era assessora, né, na verdade, dessa energia, que foi uma ferramenta que também um outro brasileiro canalizou, alguns de vocês devem conhecer, que é o Douglas Rodrigues. Na época eu era assessora da energia do presente. E aí eu conheci esse rapaz, o nome dele é Kleber, e ele tinha me falado sobre a energia que ele canalizou e ele queria que eu recebesse a energia para falar, olha, dar o parecer, né, o que eu tinha percebido da energia. E nesse dia, quando eu percebi que tinham, né, levado esse dinheiro de mim, na hora me veio na cabeça de mandar mensagem para ele enviar energia para mim. Mandei a mensagem. Ele falou assim, tá, eu tô saindo de casa, eu preciso de 40 minutos com você para enviar essa energia. Mas ele é de origem cigana, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou mandar os anjos da abundância aí para você. Então ele trabalha também com as energias, né? Do anjo Metatron, do Lorde Metatron. Metatron, é o meu preferido, sabia? É o meu preferido. Não sei porquê. É maravilhoso, né? As energias são incríveis. São. Eu trabalho muito com as energias, principalmente com o Reiki 8, só que eu acho que essas são mais vantajosas, né? Se dá para ganhar, para receber energia de prosperidade. Eu não sabia disso. Olha, que eu sei muita coisa, mas não sabia disso. O Reiki 8 faz um montão de coisas maravilhosas, canalização de luz crística. Isso também foi tudo canalizações que eu recebi, portanto, a nível de Reiki 8, de trabalhos que são feitos. Mas essa eu tenho de conhecer mais. Porque funciona mesmo. Tenho. Funciona mesmo com a prosperidade. Eu acho que
você sabia dessa questão da energia do toque de Minas? Porque assim, você posta algumas coisas, eu me acabo de rir com as postagens que você faz, as brincadeiras que você faz lá. E eu tinha pensado que você já tinha olhado, porque eu sou curiosa, tá? Eu olho, eu já tinha olhado o seu grupo lá mesmo da escola lá, eu já tinha visto. Acho que a gente se comunica, a gente teve, né, essa conexão, foi através de um outro grupo que a gente participa, que é o Empates Índigos. Patas e Índigos, exato. E Sim. aí, nesse dia que eu mandei essa mensagem para esse meu colega, ele falou assim, tá, eu vou mandar para você, vou enviar os anjos da abundância. E eles vão falar para você, se é alguma coisa que você precisa aprender, né, alguma mensagem que eles têm que mandar para você, eles vão mandar. E nisso, né, nessa época eu estava com 2 celulares, o meu aparelho e o aparelho da empresa para qual eu prestava serviço. Então eu falei assim, tudo bem, pode mandar. Era umas 4h30 da tarde, mais ou menos. Eu apaguei a luz no meu quarto, eu coloquei um áudio de limpeza, né, de entidades para abrir para eu receber. E no meu celular eu coloquei um mantra. Eu nem lembro mais que mantra era, mas foi um mantra. Eu coloquei um mantra e eu deitei. Nisso que eu deitei, o nosso corpo fala, né? Eu estava num momento tão frágil, mas eu não tinha percebido. Eu deitei em posição fetal. Deitei em posição fetal na minha cama e com os olhos fechados, daqui a pouco eu comecei a sentir uma energia vindo desde a pontinha dos meus pés, passando por todo o meu corpo. Era uma energia tão gostosa, mas tão gostosa, assim, sabe? Não tem como explicar. Ao mesmo tempo que era sutil, eu percebia que era uma energia mais robusta, né? Como se fosse um pouco mais densa para poder passar. E aí eu fiz um exercício que a gente sempre faz para poder enxergar o que está dentro. E eu me interiorizei e vi o que estava correndo dentro de mim. Quando eu vi era ouro. Então era uma energia dourada passando por dentro do meu corpo. E nisso eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, uau, ouro! E eu percebi uma outra energia sutil vindo. Eu falei, já é os anjos que estão aqui. Nisso que eu falei, já são os anjos que estão aqui, eu vi uma asa dourada me abraçando, assim, de frente vindo uma outra. Nesse momento, Bruno, eu apaguei. Apaguei. Quando eu acordei, né, quando eu fui me despertar, eram 10 horas da noite, quase 11 horas. De 4h30, 5 horas da tarde, eu fiquei até as 10 horas. Então, assim, foi o momento da sintonização. Hoje eu tenho essa consciência de que foi um momento de sintonização. Mas até esse momento eu ainda não tinha essa visão de que era uma energia que eu tinha canalizado. Como eu tenho uma habilidade, né? Por exemplo, se eu for fazer um curso que envolva sintonização, eu acesso essa energia muito antes do curso acontecer. E eu achava que essa energia que eu tinha percebido seria a energia de algum curso. Por isso é que você é assim inteligente, que eu detetei isso. Você é bem inteligente. Eu pensei, essa menina... Tem um olhar, o jeito dela falar é inteligente. Captação. É aquela questão, né? Olha assim e fala assim, nossa, ela parece ser tão novinha. Quando abre a boca, né? Fala assim, nossa, esse ser humano aí é antigo pra caramba, né? É milenar, como o pessoal fala. E aí eu percebi, quando eu fui perceber que realmente era uma energia que eu tinha canalizado, foi no momento de uma troca de uma outra ferramenta que eu também trabalho. Que no momento em que eu comecei a receber essa ferramenta, né, que ela abre realmente, ela expande a nossa consciência, foi passando na minha mente, sabe quando passa uma tela mental? Foi passando todas as experiências que eu tive. Aquela experiência que eu tive lá na comuna, onde eu vi a energia, onde a flor de lótus apareceu para mim. Eu vi o momento onde eu recebi a energia da árvore. Teve um momento que eu vi também, que eu participei de uma cerimônia de ayahuasca, onde eu tive um acesso de outras energias também, onde remeteu a Atlântida, né? Que eu tive uma experiência com a ayahuasca, que eu fui parar no fundo do mar, e a energia era de Atlântida, e o mar me dava bastante pérolas, pedras preciosas, pedras que eu nunca nem vi, que eu nunca vi aqui, né, nessa vida, mas provavelmente eram pedras que eu já tive contato quando vivia, né, lá em Atlântida. E depois veio, né, outras experiências. Eu fui parar numa cachoeira, onde eu vi, né, a entidade Oxum, e essa entidade me tecia de fio de ouro, sabe?
Quando os pega Tem aqui, largado. ó. Oxum tem aqui no meu tarô. Você viu ele pessoalmente? É a entidade? Sim, na cachoeira. Eu fui projetada para cachoeira. E nessa cachoeira, eu vi uma Querida, que entidade. sorte. Eu também queria ver Oxum. Como é que eu faço para ver Oxum? Eu quero ver Oxum. Eu nunca vi porra nenhuma. Eu tenho o Exu aqui, Xangô, mas o Oxum, nunca, eu realmente sou muito azarado. Recebi umas quantas Não fala isso, dádivas. não. Olha, as palavras têm poder, hein? Não, azarado não ter recebido ainda a visita de um Oxalá, de um Orixá. Mas que é muito injusto. Você é mais nova que eu e já recebeu isso. Tudo o que eu recebi foi uma canalização do arcanjo Uriel, de cura, que é boa, mas pronto. Mas nem sequer se dignou ele a aparecer pessoalmente para me dar. Não. Mas, Faça perguntas, se coloque à disposição para o eu me coloco o tempo todo à disposição. Isso eu estou sempre. Agora, a gente recebe o que eles acham que a gente precisa, não é? Eu é mesmo só trabalhar com cura. É? Quê? A Simone aí falando que ela é filha de Oxum. Eu acho que sou filho de Exu. Exu e já fico feliz. São guardiões da mesma forma, são... Eu sou simples, filho de Exu. Né? Não tenho pretensões. É aquilo mais simbólico. É aquele negócio que o pessoal fala, né? Todos nós, né, dentro dessas energias, todos nós somos regidos, né? E temos guias, orixás, os de esquerda, né? Que são Exu, as Pombogira. Então, assim, quando você se abre, você recebe energia de tudo e de todos. E eu sempre tive essa facilidade, né? E com essas experiências que eu fui passando, no momento em que foi vindo essas imagens na minha cabeça, né, de todas as experiências que eu passei, uma voz falava no meu ouvido. Você canalizou uma energia, essa energia chama-se o toque de Midas, é a energia da prosperidade e da abundância. Assim, igual eu tô falando com você, vinha a voz no meu ouvido. E foi passando, e eu lembro até hoje, né, a que estava aplicando a ferramenta em mim, né? Eu também quero a energia da prosperidade. Eu adoro prosperidade. Depois você me conta em privado. Olha, a Erika Bettini, essa lindeza, que saudade de tu, minha linda. Está aqui tanta gente que eu não vi. Tem um monte de pessoas entrando aí, mas como tá de cabelo, como a gente tá, né? Estamos do lado. Está aqui várias que passaram, nem vi. Bem-vindos a todos. Que me enganei aqui. E aí eu fui participando, né? Eu fui vendo. Eu lembro, né? Hoje a menina que estava aplicando essa energia em mim, que era correndo, né? Minhas barras, eu perguntei, né? Eu falei assim, até a Adriana Valente. Eu falei, Adri, até hoje eu tenho que tirar uma dúvida com você. No dia em que eu ouvi, né? Enquanto você estava correndo minhas barras, no dia em que eu ouvi que eu tinha canalizado a energia, eu lembro que eu levantei e eu virei e falei assim, eu canalizei uma energia, a energia da prosperidade, toque de Midas. Eu falei para você? Ou ou foi algo que eu pensei? Ela, não, você falou mesmo. Né? Então, assim, hoje ela é eu falo que são seres dourados, né? Quem se forma na energia do toque de Midas, eu chamo de seres dourados. E aí a gente troca muita figurinha, a gente troca muitas experiências. Você dá formações para Portugal ou é só no Brasil? Eu dou formações para o mundo. Quem escolhe, porque eu dou as classes do Toque de Midas online também, tanto online como presencial. Inclusive vai ter uma classe agora, dia 27, né? Eu só estou vendo a confirmação de local, se eu vou conseguir dar a classe presencial também, né? Mas online sempre tem, então quem escolher receber da energia do Toque de Midas, pode me procurar lá no direct depois, a gente conversa e eu passo todas as informações para vocês. Mas dia 27... Isso vai ser show, você não vai ter, veja bem, a prosperidade é o que todo mundo quer, você não vai ter mãos a medir. Me coloca lá no princípio da fila, sou cunha. Agora, presta só atenção no que eu vou falar agora, Bruno. Realmente a energia da prosperidade e da abundância. A gente sabe que prosperidade e abundância ela não está ligada apenas ao dinheiro, né? Mas a tudo. Em todas as áreas da nossa vida.
Eu falo que a prosperidade, ela é a ausência de ausência. Como é? Né? Ah, ausência de ausência. Prosperidade é a ausência de ausência. Mas você é muito engraçada. Você tem umas ideias muito boas. É sério, tô encantado de ouvir você. Continua. A Oriana, essa deusa que colocou aqui, somos ouro. A Oriana, ela é uma dos seres dourados. E nesses dias a gente estava num workshop. No workshop que já existe, workshop de processos corporais e toque de vidas, tá, meus amores? E ela foi, né, uma das primeiras a escolher o workshop. E durante o workshop ela foi me contando algumas curiosidades do toque de Midas, né? E ela me contou de uma cliente dela, que ela aplicou a energia do toque de Midas, e essa cliente, eu não me recordo se foi na mesma semana, Oriana, foi na mesma semana ou foi semana seguinte? Essa cliente, ela acertou na Loto Fácil. Acredito. Então, Pois, tudo é energia, tudo é energia. liberou, né? Liberou. O que o toque de Midas faz? Ele libera, ele entra realmente, sabe, naquelas camadas mais profundas das nossas crenças limitantes, dos nossos bloqueios. É uma energia, olha, um dia após, é uma energia que ela vai lá no início, né, da nossa vida. Sabe a primeira encarnação que você teve? Que você começou a... Não lembro quando foi. Você não lembra? Você não lembra ainda. Ah, Mas mas é muito boa. A gente vai acumulando, o que vai acontecendo? A gente vai acumulando crenças, bloqueios. E essas crenças e bloqueios, elas vão criando camadas, né? E são camadas profundas. Tem razão. Então, a energia do toque de Midas, ela vem realmente para isso, para liberar nessas camadas mais profundas as nossas crenças, os nossos bloqueios. Então, o que aconteceu com a cliente, né, da Oriana? Quando a Oriana aplicou a energia do toque de Midas nessa cliente, acessou, né, aquele local, aquela crença, aonde ela tinha, né, de que a escassez na vida dela ainda estava muito presente. Então, ela liberou isso em alguma vida, em alguma dimensão. Que a energia, ela trabalha, independente do tempo, espaço, dimensão, né? A gente trabalha do presente, do passado e do futuro. Está tudo acontecendo agora. Eu costumo dizer isso. Isso é difícil de entender, mas a verdade, eu já disse isso várias vezes, que realmente o presente, passado e o futuro, nós no fundo, não há separação. Nós ainda temos uma visão linear do tempo, né? Do presente, passado e futuro. Ai, meu passado, ai, meu futuro. Aquela questão, né? Existem as dimensões. Então, vamos lá. O meu passado, digamos assim, está numa dimensão, vamos colocar, numa quarta dimensão está o meu passado. Né? Eu me coloco na quinta dimensão. Vamos colocar que eu estou na quinta dimensão agora. E o meu futuro está lá na sexta dimensão. Essas dimensões, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, elas existem. Então, não é uma questão de a quarta dimensão só existiu 10 anos atrás. A sexta dimensão só vai existir daqui a 10 anos. Não, elas existem ao mesmo tempo, de forma simultânea. Sabe quando a gente fala do universo, multiversos? Então, existem várias dimensões. Então, essas dimensões, elas estão... nós temos vários duplos por aí, né, nessas dimensões, vivendo experiências. E às vezes um duplo nosso está vivendo uma experiência que a gente fala que é uma vivência de uma vida passada, aonde está criando alguma camada de crença e de bloqueio. E no momento em que a gente trabalha aqui, no momento presente, que a gente trabalha essa energia de desbloqueio, lá, né, no passado, essa energia, ela leva a consciência para esse duplo nosso. Que reverbera... Vai passando de universo para universo? Exato. É sério? Exato. Porque então acho que já vi o que é que aconteceu. É que deve haver um Bruno lá numa outra dimensão, vou fazer muito lixo. Eu estou a levar com o lixo todo em cima. Isso não está nada fácil. Prestem atenção aí, quem está aí gostando da live, porque daqui a pouco a gente entra no tema, né? Que o nosso tema de hoje seria Você é Carente? Daqui a pouco a gente entra no tema mais querida, isso não tem problema com isso, porque eu estou a gostar muito de ouvir você. Eu dizendo qualquer coisa, remarque o carente, porque neste momento não quer saber de carência, eu quero saber de abundância. E já carente já sou eu. E você é uma ótima palestrante, incrível, fantástico. Não pensei que fosse tão bom. Pode continuar. Eu só incomodo às vezes, interrompo.
Então, para você que está aí do outro lado, Sim. que gostaria de acessar, ainda que seja de forma inconsciente, em algum momento de espaço, tempo e dimensão, em que você gostaria de liberar alguma crença que nesse momento você percebe, né, que está bloqueando o seu fluxo de receber, que está bloqueando a sua prosperidade, a sua abundância em qualquer área da sua vida. Você vai fazer o seguinte, antes de você dormir, por que eu falo antes de você dormir? Eu, né, particularmente, eu aplico o toque de Midas em mim todo dia. Antes de dormir, quando eu acordo, quando eu lembro durante o dia, eu estou acionando o toque de Midas. Então, antes de eu dormir, eu sempre aplico a energia e deixo a energia disponível, porque é uma energia que ela vem, né? Ela expande do nosso coração, e a energia taquiônica. Então, é a energia que a gente emana do nosso chakra cardíaco e deixa disponível para o universo. Então, essa energia está disponível. Quando você for dormir, você só fala assim, eu recebo da energia do toque de Midas nesse momento. E peça para os seus guias, os mestres, te levar lá naquela dimensão, naquela vida, naquele tempo e espaço, aonde você, o seu duplo nesse momento está fazendo alguma coisa, né? A gente fala assim, alguma caca, que está reverberando agora no seu momento presente e que está bloqueando sua vida. Muito bom. Para ir até lá. Então, no momento em que você faz isso antes de dormir, os seres de luz, os nossos guias, eles vão conosco, né? Nos leva até aquela dimensão e traz consciência para esse nosso duplo vivendo nessa outra vida, que é onde a gente tem a oportunidade de ressignificar essas crenças, esses bloqueios. É onde os bloqueios deixam de existir. A gente acessa com muita facilidade enquanto a gente está aplicando ou recebendo toque de Midas, a gente acessa os nossos registros akáshicos. A gente acessa, né, toda a nossa história. Então, o toque de Midas é uma ferramenta que ela não só trabalha a questão da prosperidade, da abundância, né, como um todo, mas ela trabalha também no acesso aos nossos registros, e é de forma muito fácil. Os alunos que estão aqui sabem como que é. Você fala apenas uma afirmação e você aciona e ativa todo um sistema que vem desde o Sol central do universo, conectando ao nosso Sol central pessoal e ao Sol central do núcleo da Terra, porque a Terra também, Gaia, tem um Sol central lá nela, tá? Para quem nunca ouviu falar, mas existe, é o coração da mãe, é o pulsar dela. Então, são duas energias, né, de criação nesse mundo, que é a nossa energia masculina e a energia feminina, que é o representado pelo nosso Criador, né, o nosso Pai, e representado também pela nossa mãe, que é Gaia, que é quem nos acolhe, quem nos nutre aqui na Terra. E quando essas energias elas se encontram aqui no nosso chakra cardíaco, são 3 sóis, 3 corações, meus amores, unificando. Né? A energia do toque de Midas, ela unifica todos os nossos chakras. Todos os chakras que existem acima do nosso 7º chakra e todos os chakras que existem abaixo do nosso 1º chakra. Né? Porque são vários. Se a gente for ficar aqui falando, às vezes a gente não consegue nem dizer quais são, mas são muitos. E essa energia, ela faz isso, ela trabalha a unificação dos nossos chakras. Por isso que ela ativa a prosperidade e a abundância. Então, é uma energia, assim, que eu sou suspeita para falar, mas os meus alunos, clientes, eles sempre deixam depoimentos, tem lá no meu perfil alguns depoimentos que são lindos, são depoimentos assim, incríveis, saindo um pouco da área de questão de dinheiro, né? Vamos para uma outra experiência que o toque de Midas pôde trazer para uma das alunas, né? Ela estava nem estava usando muito a energia, porque acontece dos alunos, né? Às vezes acontece, né? A pessoa faz um curso e não usa a ferramenta. Então, ela não estava usando. E foi uma semana assim, onde a gente começou a falar no grupo e as pessoas falavam assim, eu não estou usando a energia. Porque é tão simples. Ela é tão simples que dá um nó na cabeça das pessoas. É simples, é uma frase que você fala e a energia já foi ativada. Então, assim, às vezes a gente está muito acostumado a fazer malabarismos, né? Ou esperar durante uma hora, tem que ser uma hora para poder a energia ativar. Gente, você fala, é menos de 5 minutos para a energia ativar. No momento que você falou, só de você pensar em ativar a energia, ela já foi ativada. Eu ativo então, o toque de Midas, que é em mim?
A gente faz uma iniciação, porque essa iniciação ela começa através da criação do seu código de ouro, que é o que vai proporcionar que você aqui na Terra envie essa mensagem para o universo. Que eu falo que o nosso código de ouro, ele é como se fosse um algoritmo. Ele é um algoritmo, na verdade, não é como se fosse, ele é um algoritmo, porque são números, é um algoritmo que ele funciona igual aqueles algoritmos de computador, para poder identificar um programa. Então, nós aqui na Terra, nós somos um programa. E para que a gente envie uma mensagem para o universo e fale assim, olha, eu estou pronta para receber prosperidade e abundância que é inerente do meu ser, quando a gente cria o código de ouro, esse código ele envia essa mensagem para o universo e você fica aberto para receber das energias. Então, esse código, só dele ser criado, você já começa a liberar nas camadas essas crenças e esses bloqueios. Então, assim, ele vai trabalhando de forma sutil mesmo. Né? A gente fala que ele ativa nossas oitavas superiores. Então, quando a gente ativa a energia do toque de Midas, milagres acontecem, coisas assim que você nunca imaginou que pudesse acontecer, elas acontecem, porque ela fica realmente... ela é uma energia que ela fica disponível, e quando você está aberto para receber da energia, aquilo que a energia tem para nos oferecer, simplesmente acontece. E essa aluna, né, ela é médica, não vou falar o nome dela, até porque, né, mesmo que ela tenha o depoimento dela aí, mas eu não vou pronunciar o nome dela aqui, mas ela é uma médica, e a mãe dela tinha falecido justo uma semana depois que a gente estava falando como ativar a energia, como fazer, né, para poder receber da energia. E a mãe dela faleceu. E ela foi, né, para a cidade para poder velar o corpo da mãe. E chegando lá, quando ela avistou o corpo da mãe dela, ela teve uma parada. Ela teve uma parada cardíaca. E foi chamado, né, os paramédicos e tudo. E ela falou assim, que no momento em que ela estava passando por aquela situação, só veio na mente dela, ativa o toque de Midas. E ela ficava com a mão no peito e ativando o toque de Midas direto, até chegar no hospital. E quando ela chegou no hospital, o médico ainda falou assim, olha, o que aconteceu com você foi um milagre, porque nas circunstâncias, né, porque eles fizeram alguns exames lá nela, e falou, nas circunstâncias, era para ter sido bem mais grave, né, a situação. E ela falou assim, eu tenho certeza que os meus guias, os mestres, estavam ali no momento em que eu acionei a energia, porque eu tenho certeza que em momento nenhum eu ia lembrar de ativar a energia no momento que estava sofrendo um ataque, né? E aí ela falou, depois ela veio falando, acho que uns 2 dias depois, ela falou, ela deu um depoimento lindo também no grupo, que ela teve contato, né? Ela estava dormindo, eram umas 3 e pouca da manhã, e a mãe dela aparecia no sonho, e ela falava assim, mas você morreu, o que você está fazendo aqui? Ela falava, eu escolhi vir aqui. E aí ela teve uma vivência com a mãe dela, que já tinha falecido, né? Então ela teve esse contato com a mãe dela, que trouxe para ela um acalento, né? Porque quando a gente perde alguém, realmente, a gente fica muito sensível, ainda tem aquela questão, a gente ainda está muito apegada à matéria, né? E por mais que a gente tenha consciência de que a morte é apenas um processo, a gente ainda sente falta, né, da presença da pessoa, a gente sente falta de tocar, de abraçar, de ouvir a voz. Então, assim, naquele momento ela passou por essa experiência, ela ficou super emocionada com o que aconteceu. Então, assim, são algumas dos depoimentos que os alunos contam. Por exemplo, uma pessoa que hoje é aluna, né? A primeira vez que ela recebeu da energia do toque de Midas foi numa vivência que eu fiz. Ela recebeu a energia e no dia seguinte ela começou a ter alguns lapsos, sabe? Ela via coisas que já tinham acontecido, coisas que ainda iam acontecer. Assim, ela conversando com as pessoas, a pessoa falava uma palavra e essa palavra abria. Era como se abrisse uma tela na mente dela e ela via todas as situações que ela já passou, que ela ainda ia passar. E ela dando um depoimento, tem até o áudio aí no grupo, no perfil, ela dando um depoimento que ela falava assim, Taruxa, parecia, sabe aquele filme da Lucy? Quando ela vai atingindo a potência dela, né? De usar o cérebro dela. Eu me senti como se eu estivesse no filme da Lucy.
E era assim, cada palavra que eu via uma coisa, e eu acessava algo. E foi assim, incrível, eu ri até, né? Eu comecei a rir quando ela foi contando, eu falei, gente, o que que acontece, né? Quando a gente recebe a energia do toque de Midas, a gente trabalha de forma ainda mais incisiva o desbloquear da nossa pineal, a descalcificação da nossa pineal. A gente trabalha também o nosso terceiro olho, né? Porque a gente ativa muito as glândulas pituitária e a glândula pineal. Então, é muito comum acontecer. Pessoas veem extraterrestres, né? Os nossos amigos aí, né? Intergalácticos. Então, assim, toda vez que eu estou trabalhando com a energia, ou até mesmo sem trabalhar com a energia, quem tem essa habilidade de enxergar, ver eles aqui comigo, né? E foi muito interessante, Bruno, essa canalização do toque de Midas, porque assim, eu não sabia nada sobre os mestres, né, ascensionados, ainda estou estudando bastante sobre eles, sobre os raios, e quando eu tive acesso à minha origem galáctica, quando eu tive acesso os meus raios, né, o raio de missão, segundo a fraternidade, as coisas foram casando de uma forma assim que eu falei assim, uau, se eu tinha alguma dúvida em relação à energia, eu não tenho mais. Eu nasci no segundo raio, né, o amarelo dourado, que é o raio que trabalha realmente as energias de acesso à consciência, de ativação da consciência crística, né, porque ele trabalha muito o nosso coronário, né, a minha origem galáctica é de Sírios. Então, assim, eu sou siriana. Os sirianos, quem eles É? são, né? Fantástico. Sou de Sírios. Eu não sabia que Quem os são os sirianos eram sirianos? tão inteligentes. Ah, meu amor, os sirianos, eles só tiveram, sabe, no momento da criação do DNA adâmico, tá? Ah, acredito. Eu sou Só só um esses. mísero arturiano, por isso fico logo atrás. Eles são geneticistas, né? Então, É? eles trabalharam junto na criação do DNA adâmico, né? Do DNA da nossa origem. Então, se a gente for pesquisar um pouco mais, por que que eu sei um pouco? Porque eu pesquisei bastante. Mas eu tinha, Ó, claro. É, eu gente, tinha não essa. vem, não vem do céu. É assim, é caso para dizer, não vem do céu, não. Vem do livro. Muito Então, livro. assim, Muito. quando eu comecei a me aprofundar nisso, aí eu fui pesquisar, né, quem são os sirianos, o que que eles fazem, qual é o papel deles, né, na humanidade, no desenvolvimento da humanidade. Eu fui ler sobre o meu segundo raio, né, o que é trabalhado no raio amarelo dourado. Esses dias eu descobri também que além do nosso raio de missão, que é que ele é conforme a data de nascimento, É, tem o nosso raio de esse personalidade. signo tem mais a ver com. Esse raio tem a ver com o signo ou tem a ver com o dia? Não, tem a ver com dia, não tem a ver com signo, não. Né? Se bem que se a Não? gente for fazer uma misturinha, né, a gente consegue fazer um link dessas energias de personalidade com tudo, né? Porque tá tudo conectado. Mas falando mais sobre os raios, esses dias eu tive consciência, né, que eu ainda não tinha, de que nós temos outros raios também. Tem o nosso raio do dia em que a gente nasceu, né? Tem o raio que a gente faz a soma, né? A gente descobre o nosso raio de missão. Por exemplo, eu nasci dia 7 de setembro. Então, fazendo uma soma, eu cheguei no segundo raio, o raio amarelo dourado. Porém, eu nasci numa Ah. sexta-feira. Você consegue descobrir Sexta-feira, qual foi o meu. Você consegue descobrir qual foi o meu raio depois de me dizer? Eu gostava. já falam, tá? Tá. Eu nasci na sexta-feira. Sexta-feira é regido pelo sexto raio, Ah, né? É ah, o rubi dourado, que nada mais é regido por quem? Pela mestra Nada. 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 Nada? Nada. Mestra Nada. Que Sim. ela aqui, né, na vida terrena, ela foi Maria Madalena. Ah, É, fantástico. é o complemento divino do mestre Sananda, que foi Jesus Cristo, né, aqui na Terra. Então, assim, e com o toque de Midas, gente, é aquele negócio, é uma energia que é multi, ela é multi, porque ela também ativa a nossa chama gêmea. E aí, quando eu tive essa consciência do raio de personalidade, eu fui entender
porque trabalha também a nossa chama gêmea, né? Eu nasci numa sexta-feira, sexto raio, rubi dourado, mestra, nada. Eu acho que eu nasci num domingo. Acho que nasci num domingo, mas não tenho a certeza. Tenho que ir olhar no calendário, fazer só uma para trás para ver. Sim. E aí, o que que acontece, né? Dentro do curso do Toque de Midas, quando a pessoa ela faz a inscrição dela, como bônus, ela ganha o trabalho, né, que eu faço em relação a descobrir o seu raio de missão e a que família cósmica você pertence. Então, vai um vídeo explicando qual que é essa família, vai um vídeo falando sobre o raio em que você nasceu, né? As alunas que estão aí podem confirmar, né? Porque quando a gente sabe qual é o nosso raio de missão e qual é a nossa família cósmica estelar, a gente cria uma conexão com eles que vai fazer com que a gente encontre com a maior facilidade a nossa missão e propósito aqui na Terra. Então, a gente vai criando, né, essa conexão com eles. E tudo isso dentro do curso, né? Eu dou como bônus mesmo. Isso é fantástico, querida. Você está aí, tá com ideias brilhantes. Isso eu acho que todo mundo vai querer saber essas coisas, não é? É quase como até como você também tira mapa astral. Olha, mapa astral. Gente, a primeira ferramenta de autoconhecimento que eu tive contato foi o mapa. Eu era aquela criança, sabe, aquela adolescente, vivia comprando revistinha de astros para poder ver sobre signos, mas assim, eu nunca fiz nenhum curso voltado à astrologia. Mas eu participei de um grupo, né, de astrologia dentro do Facebook, isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E eu aprendi muito sobre os signos, né? Eu aprendi muito sobre mim, inclusive. Né? Que eu comecei a usar o meu mapa para tentar compreender por que as coisas aconteciam comigo e por que, né, da minha personalidade ser do jeito que era. Porque a gente também tem algumas situações que a gente acaba fazendo e fala assim, nossa, por que eu fiz isso, né? O que explica isso? E a gente vive nisso, né? E aí eu comecei, sim, com o mapa astral. Foi onde eu comecei realmente a descobrir, né, entrar nesse mundo de autoconhecimento. No entanto, Bruno, eu, né, até converso com algumas pessoas e tem pessoas que falam assim, mas de onde vem esse conhecimento todo que você tem? Hoje, muito do que eu acesso, né, inclusive sobre os mestres ascensionados, sobre essas energias, vem muito de estudos. No entanto, desde muito novinha, eu já tinha essa predisposição, sabe? Esse negócio de você nascer com essas habilidades natas, de você falar sobre aquilo que você não entende cognitivamente, mas que está ali dentro de você. Então, eu sempre fui muito aberta para que essa sabedoria que todos nós temos essa sabedoria, ela pudesse fluir. E ela flui muito facilmente. Então, tem pessoas que perguntam assim, nossa, mas você tem um conhecimento muito vasto, né? Muito nova e conhece muita coisa, fala sobre muita coisa. Tem sim. Quando a gente permite o agir e o fluir do Criador dentro de nós, ainda que a gente não tenha essa consciência de que eu preciso permitir, né? Não é uma questão do precisar, mas do se permitir ser quem realmente é. E isso em mim foi muito natural. Eu falo que desde criança eu já fazia projeção, né? Eu já fazia essas viagens acordada. E eu sempre tive umas situações que aconteciam comigo, por exemplo, quando os meus pais discutiam, ou quando eu estava em um lugar onde as pessoas falavam muito alto, aquilo me incomodava um pouco. E sozinha eu fui desenvolvendo algumas habilidades, sozinha entre aspas, né? Porque os nossos guias, os nossos anjos sempre estão por aqui nos auxiliando. E eu fui desenvolvendo algumas habilidades. Quando eu estava em algum local, ou quando os meus pais discutiam, né? Porque isso é normal, né? Às vezes a gente acaba presenciando, e que eu queria me desligar, o que eu fazia? Eu focava em alguma coisa. Eu tinha que encontrar alguma frase em algum lugar, eu focava e eu começava a contar quantas letras A tinha, quantos números tinham iguais, e ali eu ia viajando. E eu me via
Hoje eu tenho essa consciência porque eu fui lembrando de muita coisa, né? Porque durante um tempo a gente acaba esquecendo das coisas que a gente passa quando criança, mas eu fui lembrando de muitas coisas, né? Durante os cursos que eu fui fazendo, eu fui acessando algumas coisas. E eu lembro que quando eu era criança, que eu vivia essas situações, eu sentada, com os olhos abertos, aonde eu estava, eu já não ouvia mais as pessoas à minha volta e eu me via. Eu me via saindo do meu corpo, eu me via passando pelo teto, eu via a copa das árvores e eu simplesmente viajava. Com que idade? Com que idade? A gente fala que é como se você fizesse uma projeção consciente mesmo. Sim, não, mas com quantos anos você tinha? É muito nova, muito nova. Então nunca tinha lido um livro sobre projeção astral. Então, nunca tinha lido. Hoje eu tenho consciência. É a prova que a projeção astral não é invenção da nossa cabeça. Não, uma criança pode passar por isso, pode ver isso e nunca leu livro nenhum sequer. Quando você vê criança falar assim, mas eu voei, realmente a criança ela voou, porque ela fez uma projeção. E como a criança ela não tem ponto de vista, ela não tem nada que barre nem bloqueie ela, para ela viver uma experiência dessa, gente, é muito simples. Então, assim, para você pai, você mãe que está aí do outro lado, seu filho volta e meia fala assim, eu viajei, eu estava voando. Acredite, ele realmente estava voando, ele estava numa projeção. E a gente faz isso naturalmente. Você que ainda não tem consciência, quando você vai dormir, você faz projeção. Né? O seu ser faz projeção. Porque o nosso eu tenho consciência porque eu já fiz. E acordado também. Sim. Então a gente faz direto, a gente faz projeção direto. Mas não é fácil, querida. Eu fiz há uns anos, mas depois meio que parece que aquela habilidade... Eu estava com muita facilidade em fazer. Depois acho que houve um bloqueio qualquer que eu não consegui mais fazer. Por que é que será? Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem muita informação. Né? É muita informação, muita teoria. Uma pessoa falou uma coisa, a outra fala outra. E a gente, ao invés da gente ficar ouvindo o que o nosso interior fala, né, de nos conectar com o nosso eu superior, a gente fica muito divagando nessas informações que chegam até a gente. Então, às vezes pode ser uma questão de poluição de informações. A gente está com muita coisa na cabeça e bloqueia a gente. Mas é que eu fiz várias vezes, correu tão bem, foi tão bom, foi fantástico. E depois nunca mais fiz, não sei o que é que aconteceu de lá para cá, mas é assim, eu sei como é que se faz. Tive 6 horas, sabe o que é? Está 6 horas numa projeção astral, 6 horas. Você faz tudo o que você quer. Você vai até ao fundo do mar, você vai até outros planos, você vai falar com... Bem, você nem tem, parece que se sente a pessoa mais poderosa do universo. É uma sensação incrível. Não, mas é fantástico. Mas depois... E eu tive outras também, assim, poderosas, nessa altura. Isso foi mais ou menos na altura do despertar. Bem, a minha vida estava mesmo péssima, estava mesmo... Bem, foi aquelas sensações horríveis que você sabe, não é? Tudo virando, né? Estava, mas, ironicamente, nessa altura tão péssima, que eu via essas coisas todas, eu fechava os olhos, eu ia para o meu quarto, fechava os olhos e via de olhos fechados. Assim, eu tocava assim com o dedo e estava a ver tudo. Eu pensava, bem, eu sou o homem demolidor. O homem demolidor, aquele que vê de olhos fechados, que aliás que é cego e vê. Mas eu via, não é? Mas isso foi, não, depois de alguma forma, foi bloqueado, é estranho. Talvez um dia volte. Eu tive a experiência da chama violeta. Você viu? A chama violeta, de olhos fechados, que a gente começa a ver, a acender, da transmutação. Sim. Bem, andei para aí uns 10 dias a ver a chama. 10 dias a ver, era fantástico. Eu fechava os olhos e via a chama. Mas via nítido. E depois por trás da chama começavam a aparecer pessoas e imagens. Foi assim um período muito interessante. Depois, não me pergunto o que é que aconteceu, que eu não sei. Eu até acho que estou mais espiritualizado agora, sinceramente. Porque já estudei mais e tudo. E até acho que estou mais purificado. Mas não me pergunto o que é que aconteceu, que já não
deixei de ter acesso a essas capacidades incríveis, né? Talvez um dia descubra. Mas continua, por favor. Sim, sempre tem. O que que acontece, né? Eu percebi, eu comecei a me perguntar também, porque depois de adulta, eu não me percebia mais fazendo projeção consciente. E o que que acontece, né, Bruno? Comigo, né? Eu sempre tive essa questão de sonhar, saber que as coisas iam acontecer, as coisas acontecer e sabe aquela sensação de impotência? Aconteceu e eu não pude evitar? Então, houve um momento em que eu pedi para não ver, para que aquilo não acontecesse mais comigo. Então, eu criei isso comigo, tá? Hoje, eu realmente estou trabalhando muito isso em mim também, e eu faço muita projeção enquanto eu estou aplicando toque. Quando eu vou dormir, às vezes quando eu acordo. Por exemplo, a canalização de um dos processos corporais que eu tive foi em uma manhã que eu acordei e fui fazer, né, as minhas meditações, fui aplicar o toque de Midas e eu fiz um puxão junto. E no momento em que eu estava fazendo o puxão, sabe quando você entra em ponto zero? Para quem não conhece, o ponto zero é quando você já não tem mais pensamento na sua cabeça, você não pensa em mais nada, a sua mente racional, ela não fica tentando tirar, sabe, a sua atenção. Ela simplesmente te entrega e você vai para um outro mundo. Então, nesse momento, né, foi quando aconteceu, às vezes acontece de eu estar fazendo essa auto-aplicação do toque e eu apago simplesmente. E aí eu vou para algum lugar. E numa dessas vivências, né, que eu fiz comigo mesma, né, de fazer esse puxão de energia enquanto eu aplicava o toque, de repente, eu percebi alguém, tinha uma entidade no quarto junto comigo, e ela ria. Ela dava gargalhada. E aí eu perguntei, eu falei, quem é você? E ela só pediu para eu acionar no meu corpo esse processo corporal do toque de Midas. Eu achei estranho, mas eu falei assim, ok, se é para aplicar, eu aplico. Eu sou dessas, né? Eu também aplicava. Não tinha medo. Sim? Apliquei. Nisso que eu apliquei, quando Mas eu voltei ela ensinou como? Ela disse, faz assim, faz assim. ela só deu o comando. Ela falou assim, fala tal comando. Eu falei o comando, pum. Né, que foi o comando de realinhamento orbe. Eu não sabia nem o que era orbe, para dizer a verdade. Orbe? Eu falei assim, isso existe? Gente, estranho, né? Eu falei, ok. Se ela tá falando, né? E eu percebendo que era uma energia muito gostosa que estava lá comigo, né? A gente sabe quando é realmente a energia que tá ali para contribuir, é uma energia de um ser de luz. Eu falei, ok, deu o comando. O meu corpo, na hora, quando eu dei o comando para alinhar, sabe quando parece que o corpo ele tinha alguma coisa fora do lugar, mas ele começa a encaixar? Não sei se você já teve essa experiência. E começou a encaixar algo assim em mim. E eu percebendo o meu eixo todinho se encaixando. O que são orbes? Né? Eu fui pesquisar o que eram orbes. Orbes são seres angélicos que baixaram a vibração para a sexta dimensão para que nós pudéssemos visualizá-los através de fotos, gravações, ou até mesmo assim, sabe quando a gente vê umas bolinhas coloridas? São orbes, que é o corpo, né? É o veículo de luz dos seres angelicais, né? Dos anjos. Então, quando todos nós temos anjos que nos regem, e não é só um, são vários, né? Isso vai depender muito da energia do seu guia espiritual, né? Do seu mestre. Então, a gente fala que é uma legião de anjos trabalhando junto aqui para contribuir, né? Na nossa evolução, na nossa expansão. Então, quando a gente está desconectado deles, é como se parte de nosso corpo estivesse fora realmente, estivesse desconectado. E essa energia ela vem para trabalhar essa conexão do nosso corpo físico, da gente perceber essas energias com o nosso corpo também, de perceber as presenças dos anjos com o nosso corpo, não só com a nossa percepção, né, psíquica, né, do nosso ser. E aí, quando eu acionei, foi isso. Encaixou os orbes, né, a minha percepção de orbes. Então,
comecei a pesquisar, né? Inclusive, eu tô até aqui na casa dessa minha amiga, né, da Van, eu falei com ela, ela falou assim, já me falaram sobre isso, e ela até falou assim, depois eu vou ver alguma coisa assim para poder Eu te ainda não, passar. E eu na ainda não internet. conhecia, mas é muito interessante. Devem Pesquisando. ser parecidos com os serafins, querubins, não? Talvez não. Algo assim dentro dessa família. Não, os orbis ainda não conhecia. Mas é muito É, interessante. e o porquê, né, que a hierarquia espiritual, eles criaram esse projeto de orbes, porque as pessoas, elas têm muita crença naquilo que elas veem, né? Então, assim, a humanidade estava começando a ficar desconectado realmente, porque eles não acreditavam, né, no que a gente não vê com nossos olhos. Então, esse projeto da hierarquia espiritual entrou, né, em ação quando eles criaram os orbes para que pudessem ser fotografados, que foi quando baixaram a frequência, para que pudessem ser fotografados, filmados, e que a gente pudesse também percebê-los no ambiente. Para que, no momento em que a gente observar uma foto onde aparece um orbe, uma gravação onde aparece um orbe, no momento que a gente está em algum espaço que a gente vê um orbe, a gente faz, tipo se fosse, não, é um download, né? Um download desses orbes, né? Dessas energias, dessas mensagens que eles têm para nos passar. Então, a espiritualidade trouxe, né? A hierarquia espiritual trouxe para a nossa realidade essa projeção dos orbes, para que a gente pudesse ter contato com eles e pudéssemos, né, crer. Porque muitas pessoas passaram a crer que existem anjos, que existem outras energias, a partir do momento em que elas começaram a ver em fotos, em gravações, elas verem, né, no ambiente delas essas energias, né, esses orbes, que são esferas, né, esferas de luz, que elas se apresentam em várias tonalidades, tá? Tem vários tons que elas se apresentam para poder a gente ver. E cada tom representa uma mensagem, né? Tem a representação de algum anjo, enfim. E Então, elas são de que tamanho, mais ou menos? Oi? De que tamanho é que são essas esferas? Ah, várias. Pode ser pequenininhas. Sabe quando você tem a sensação assim, você vai falar assim, eu tô vendo passarinhos. Às vezes eu tô vendo estrelas. Às vezes os orbes são essas luzes que você vê. Quando você foca em uma luz, por exemplo, a gente olha aqui para uma luz, eu foco nessa luz e eu tiro o foco. Eu começo a ver algumas esferas. E às vezes essas esferas elas têm tonalidades. Então, assim, os orbes eles estão aqui o tempo todo, nos cercando, né, no nosso meio. Então, não existe assim, agora é o momento que os orbes vão aparecer. Não, eles estão aqui a todo tempo e a todo momento. Não há uma Então, hora. Não há uma hora para eles aparecerem, como eclipse. Sim, exato. Quando você foca em algum lugar e você tirou o foco e você vê uma luz, aquilo é um orbe. É um ser de luz que está ali presente no ambiente e que porque você focou em algo, quando você foca em algo, você desfoca a sua visão periférica, né? Você focou em algo, você tirou o foco daquilo e você olha para outro lugar, você enxerga realmente como o ambiente está. Você falou das cartas de Cristo, né? Onde Cristo teve algumas experiências no deserto, que ele começou a ver as células, né? As partículas, que são os pequenos orbes, né? Que essas energias que nos compõem. Sabe que eu sou fascinado por essas coisas. Aliás, tanto que o meu trabalho é canalização, basicamente, além de fazer a psicografia, a psicoterapia, dar essas consultas, também é muito a canalização, porque o Reiki, no Reiki até a gente faz canalização de luz estrelar e ensina a fazer, não é? E essas curas, e as pessoas notam ainda, olha, hoje duas amigas minhas me disseram que estavam com dor de cabeça. Eu tirei as duas. Eu disse a elas, faça assim, faça assado, elas viram, pronto. Só fizeram uma visualização de luz só. E passou. Você viu um orbe a passar por você agora, foi?
Vi você olhar para cima. É que as meninas elas estão montando a árvore de Natal aqui da casa. Ah, muito bem, tá. Estamos indo. Tô aqui na live e participando da montagem da árvore de Natal. Ah, muito bom. Muito bom. Mas Então, olha que você... Sim, diga. dentro do Toque de Midas, né, na classe do Toque de Midas, eu falo muito sobre o DNA quântico, né, que explica como que funciona o nosso código de ouro. Eu falo sobre o campo morfogenético, que é por onde a gente recebe as informações. Falo também sobre o buraco de minhoca, que é o que nos permite receber as energias, né? Você tá aí de Portugal, mandar uma energia, eu receber daqui. Eu mandar para você e você receber daí, né? Que a gente recebe através desses vácuos quânticos, né? Que são chamados de buracos de minhoca, que é por onde as energias elas viajam. Como nós somos um campo, né? Quântico, nós Sim, somos sim. quânticos, nós estamos interligados. Então, é através desses vácuos, esses buracos de minhoca, é que essas energias vão chegando aonde a gente está, né? Independente do local. E dentro do curso eu falo muito também sobre há uma área da ciência que descobriu, né, qual que é o real. Não descobriram nem tanto assim, né? Porque eles falam muito da teoria e a prática é com a gente, na verdade. A gente vive isso na prática. Mas eles falam muito da ciência, né? De uma área do nosso DNA que ela é como se fosse uma internet por onde recebe as informações e envia informações para o nosso DNA, para as nossas células, enfim. Então, dentro do curso, eu trago, né, esses conteúdos para as pessoas também entenderem o porquê que a gente, né, só na oração ou numa meditação, a gente consegue mudar um pouco a nossa área, a gente consegue mudar a energia em volta de nós. Então, assim, a gente tem o poder realmente de mudar as nossas células, os simples comandos. Né? Quando você fala, eu sou próspera, eu sou abençoada, você está trazendo essa energia e está fazendo com que as suas células comecem a vibrar na prosperidade, nas bênçãos. Então, o toque de Eu, vidas a- é muito isso. eu acho que esse vídeo vai bombar no YouTube. Eu acho que vai, porque é tanto tema, tanta informação. Eu vou colocar, mas o título não vou ter que colocar energia taquiónica e o toque de Midas, não é? Pelo menos. Porque dá tanta informação, isso vai. E isso dá pano para mangas, não é? As pessoas vão querer saber mais. Você quer falar qual é o seu canal YouTube, querida? Sim, lá no YouTube está Taruxa Suede, Somos Ouro em Ação. Tudo junto? Taruxa, eu depois me passo e eu coloco lá na Sim, eu descrição. Quem quiser, ó, vejam aqui embaixo, debaixo do vídeo, quem estiver a ver no YouTube, está aqui o link do canal da Taruxa Suede. Ela com certeza que vai ter mais informações para vocês. Aproveita que isto não é todos os dias que surge alguém assim. Aproveitem essa informação, aproveitem para ativar a vossa prosperidade. Porque vale a pena, não é? Ela, como vê, ela sabe muito bem essas coisas e muito mais. Querida, nós já passou 1h20 desde que estamos aqui, porque isto flui rápido, não é? Você que quer deixar fazer, pronto, quer terminar, quer dizer assim alguma coisinha assim mais para terminar? Sim. Vamos terminar. Pronto, esteja à vontade. Aí, os próximos 10 minutos, só que temos que, para fazer uma finalização como você quiser, mas como você tem tanta matéria, aproveita aqui, tá? Gratidão, viu? Eu vou aproveitar aqui um momento para agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa 1h20, que se deixar aqui, meus amores, vai 2 horas, facinho, facinho. Oh, três. E acabando do Instagram não derrubar, porque quando eu entro nas lives, eles não derrubam, porque é a energia da prosperidade e da abundância, tá? Gratidão, Bruno, pela oportunidade. Né? Eu que Gratidão. agradeço. Não, você fala tão bem que eu vou dizer, você devia ter um canal seu para poder divulgar essas matérias tão mágicas, que é tanta coisa, não é? Eu não sei quantos vídeos é que você tem no YouTube. Tem vídeos a explicar esse tema lá no YouTube? Bruno, tem um vídeo onde eu conto toda a minha história,
da canalização. Eu conto como eu vim parar aqui em São Paulo. Ah, Tem playlist, tem 3 playlists com 21 vídeos, cada uma dessas playlists, com puxão de energia dentro, né, da frequência do toque de Midas, que é o número 369, que é a energia infinita do universo, né? A gente trabalha também essa energia dentro do toque de Midas. E são 63 vídeos, fora, né, as outras lives que eu fiz, que tá lá no YouTube. Então, para quem escolher receber da energia, entra lá no YouTube, vocês vão ver algumas sessões lá. Tem sessões também lá no Instagram, né, que é o @tarushasuede. Então, lá vocês podem também acessar algumas sessões, algumas... conteúdo, tem bastante conteúdo, tá? Do Toque de Midas. Tem uma série que eu criei, a série Elementos OTM, que é onde eu falo sobre todas as simbologias que são ativadas dentro do Toque de Midas. Porque quando a gente ativa a energia do Toque de Midas, a gente ativa todas as geometrias sagradas, tá? Então, assim, a gente não precisa visualizar uma geometria para ativar. Ó. Falou o Toque de Midas, ativou o Toque de Midas, a gente ativa todas as geometrias, né? Não à toa, por isso que é uma energia que vem desde do sol central do universo. Então, né, a gente já, só de falar que já é uma energia que vem lá do sol central do universo, a gente já está dizendo, né, para que essa energia veio e o que ela faz aí. Então, quem sentiu o chamado, porque o Toque de Midas, às vezes ele chama, várias alunas chegam até mim, gente que eu não conheço, mas me conhecem, chegam a mim porque falam assim, olha, eu estava fazendo uma meditação e eu vi você. Na meditação apareceu você. Uma das alunas perguntou, eu perguntei ao meu eu superior como que eu fazia para ativar minha prosperidade, veio você. Apareceu você. E eu não lembrava seu nome, até rio com ela até hoje, que ela fala assim, e eu não lembrava seu nome, se era Teruxa, se era Terua. E eu não consegui encontrar você, e depois eu fui lá no seu Instagram e apareceu você e eu consegui entrar em contato. Mas essa energia, ela chama, né? Porque os mestres, eles estão aqui, estão chamando a gente para esse trabalho lindo. Você não precisa ser terapeuta para poder acionar a energia do Toque de Midas, para ser iniciado na energia, porque essa energia é uma energia que ela veio realmente para nos auxiliar e contribuir o nosso corpinho aqui, né? Esse corpinho, né, de carbono, a se transformar num corpo cristalino. Então, essa energia, ela está presente agora nesse nosso universo, né, na Terra, justamente para contribuir com a ascensão do nosso planeta, né, com a ascensão da Terra e com a nossa ascensão também. Então, para você que percebeu aí do outro lado, que sentiu, sabe, um arrepio, que sentiu a vibração ao ouvir falar sobre a energia da prosperidade e da abundância, entre em contato. Você vai falar diretamente comigo, eu não mando recado não, tá? É direto comigo que você fala. Sou totalmente possível. você é fantástica, sabia? Eu não sabia que era tão fantástica assim. Não sei como é que não... Como é que você... Não sei como é que eu não tinha conhecido você antes. Já é minha amiga há muito tempo lá no Face. Olha, eu acho que deve ter há uns 5 meses, eu acho. Deve ter mais ou menos isso. Sério? Que estranho. Olha, que bom que conheci você aqui, porque você é um toque de Midas. É muito contagiante, é muito, muito fantástico, é muito maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo. Fico muito, muito feliz. Tenho a certeza que este vídeo vai ter 1 milhão de visualizações. E pronto, e agora estamos a dever uma segunda live, que é para falar daquele tema outro que íamos falar, que é a questão dos filhos. Eu queria abordar um bocado desse lado mais psicológico, das pessoas carentes, que precisam de... Pronto, e a energia da carência que a gente vai buscar à mãe, ao pai, e que às vezes, quando as pessoas já sabem, elas, por saberem disso, toda essa própria carência começa a desaparecer. Porque muitas vezes há muito sofrimento aí. Mas a gente podemos fazer depois para uma outra vez, a menos que você comece a explicar, por exemplo, um tema sobre a geometria sagrada, e depois aquilo abre e vai... E pronto, e nunca mais... Mas isso é fantástico, quando as pessoas têm tema de conversa assim,
é fabuloso, sabe? Porque o tempo voa. Muito obrigado, foi... Voa mesmo, voa mesmo. Você, sem dúvida, que deve ter o toque de Midas, e eu acho que de Salomão também. Toque de Midas e de Salomão. 2 toques. Tuc, 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 tuc. Tá bom? Gratidão, Bruno. Foi muito Gratidão a bom. vocês por ter dado, meus amores. Um beijo no coração de vocês. E um beijo para você também, um beijo para todos que estão aqui. Eu só vou... Bem, vamos concluir. Eu vou colocar lá e vou passar o link. Você pode colocar lá também, tá? Sim, coloque lá que eu vou espalhar para o pessoal. Eu já vou te enviar um link do meu canal lá no YouTube. Sim, sim, eu vou colocar lá por baixo para todos verem aí por baixo, ainda aqui neste vídeo por baixo no YouTube. Não percam, isto é fantástico. Ganhem prosperidade. Aprendam estas coisas. Muito ouro. Informação. Lembra-se de Salomão, ouro vem de Deus, ouro vem de Deus. Pronto. Não é? Se não viesse de Deus, tudo que existe vem de Deus. Então o ouro também tem de vir de Deus. Pronto. Olha, tem dia, né? É? E você tem o sorriso mais branco que o meu. Meu Deus, que sorriso branco que você tem. Acho que vou apontar uma luz para a minha boca. O seu é ainda mais branco. A luz aqui também está favorável, viu? Ah, o seu está mais. Pronto, olha, gostei muito. Foi muito boa energia. Eu quase que senti o toque de Midas entrar em mim, quase. Talvez para a próxima. Quem assiste essa live, só de assistir a live as pessoas já vão notar alguma diferença, tá? Eu acho que sim. Então, meu amor, a pessoa teve contato comigo, alguma coisa muda. Ninguém continua o mesmo depois que conhece Taruxa Suede. Com certeza, você é mágica. Bem, eu vou terminar porque senão o vídeo vai ficar grande demais e eu quero colocar no YouTube, não é? Tá? Vai, muito obrigado mais uma vez, um beijo e pronto. E até à próxima, depois vamos marcar uma outra, tá? Muito obrigado. Então vá. Adeus e obrigado a todos.